A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta noite de terça-feira, para você que está tendo acesso a esta ministração, irmãos. Hoje nós vamos ver uma palavra um tanto controversa, escrita no Evangelho de Lucas, capítulo 12, dos versículos 51 ao 53. Aqui Jesus Cristo diz o seguinte: Cuidai vós, que vim trazer paz à terra, ele está perguntando. Não vos digo, mas antes dissensão, ou seja, aqui ele está afirmando que ele não veio trazer paz à terra, mas antes dissensão, antes conflito. E nós vamos ver aqui no versículo 52, porque daqui em diante, do momento que a pessoa se converteu, recebeu o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora e a nora contra a sua sogra. Ou seja, ele usa o termo porque daqui em diante, ou seja, no momento em que a pessoa recebe, confessa o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, Evangelho de João, capítulo 1, dos versículos 12 em diante, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, mas a todos quantos o receberam, e aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. O Espírito Santo passou a habitar naquela pessoa, por isso que ele usa o termo, mas porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, tal. Por quê? Porque no momento que a pessoa recebe e confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ela passa a andar em novidade de vida. Ela passa a ter dentro dela o reino dos céus, e aquelas outras pessoas que ainda não receberam e não confessaram o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, elas ainda vão estar sendo dominadas pelo diabo, elas ainda vão estar sendo influenciadas pelo diabo, elas ainda vão estar vivendo no império das trevas, e Satanás ele não vai querer perder aquelas pessoas para o Senhor Jesus. Ele vai usar aquelas pessoas para entrar em conflito com o servo de Deus. Portanto, o servo de Deus tem que agir com muita sabedoria, tem que exercitar o fruto do Espírito na medida do possível, o amor, que é o dom supremo. Ele tem que ver que aquelas pessoas que ele não tem que lutar contra a carne e sangue, conforme está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 12, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O servo de Deus ele tem que agir com sabedoria, ele tem que buscar na palavra de Deus a direção para todos os seus atos, para todas as suas atitudes, para todas as suas práticas, não agir na carne, mas se deixar guiar pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus, revelada, vivificada pelo Espírito Santo de Deus. Ele tem que procurar exercitar o fruto do Espírito
nos seus 9 quesitos: o amor, a alegria do Senhor é a vossa força, a paz, mesmo mediante as circunstâncias de conflitos, ele tem que exercitar a paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías capítulo 53, versículo 5. A longanimidade, que é a paciência, a generosidade para com aqueles que ainda não receberam e confessaram o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, a longanimidade, a bondade, a fé. Ele tem que crer que aquelas pessoas irão se converter, vai depender do testemunho que ele estiver dando, não com palavras, mas sim com procedimentos, com atitudes. A mansidão, ele tem que ser manso para com aquelas pessoas, ele não pode pagar o mal com o mal, ele não pode ter pavio curto, ele tem que ser manso, ele não pode responder: ah, bateu, levou, falou, eu respondo mesmo. Não, tem que exercitar a mansidão e o domínio próprio. Ele tem que deixar o Espírito Santo de Deus se sobrepor sobre a sua carne, se sobrepor em todas as situações. É certo que não vai ser fácil, mas na direção do Espírito Santo de Deus, tudo é possível ao que crê. E tem que ter fé de que ele e a sua casa já servem ao Senhor. Tem que ter fé de que ele e a sua casa, que pela sua fé a sua casa já está toda salva, conforme está escrito em Atos capítulo 16, versículo 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Portanto, essa dissensão que Jesus diz que vem fazer, vem trazer, é quando a pessoa recebe e confessa, o confessa como Senhor e Salvador da sua vida, mas o contexto vai mudar. Por quê? Porque Satanás ele não vai ficar satisfeito. E a pessoa tem que ter em mente que aquelas outras pessoas que ainda não receberam e não confessaram o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, que elas vão estar sendo influenciadas pelo inimigo, que elas ainda não vão estar vivendo no reino dos céus, que o reino dos céus ainda não estará habitando dentro delas, mas que elas vão estar vivendo no império das trevas. E isso tem que ser revertido com oração, com jejum e com testemunho de vida, com bom procedimento. Não é pelo muito falar, e sim pelo procedimento, pelas atitudes no dia a dia. Tanto que em Romanos capítulo 8, versículo 19 está escrito: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, aquela pessoa que ainda não conhece o Senhor Jesus, que é chamada de criatura, ela espera, ela está ardentemente esperando a manifestação do servo de Deus. Portanto, que fique esta palavra abençoada para todos nós e oremos. Senhor, muito obrigado por nos exortar de que nós devemos exercitar o fruto do Espírito em todas as atitudes dentro da nossa casa, dentro da nossa família, na nossa parentela, que é o caso aqui citado em Lucas capítulo 12, dos versículos 51 ao 53. Nos ajuda, Senhor. Exorta-nos dia após dia na Tua palavra, que o Teu Santo Espírito esteja nos usando, colocando as palavras certas nas nossas bocas e que nós estejamos exercitando dia após dia o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e o domínio próprio. Pois a Sua palavra diz que contra estas coisas não há lei, conforme está escrito
em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. E o amor é o dom supremo. Uma boa noite, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém.